Oi, pessoal. Então, saiu esse relatório aqui dessa galera Our World in Data, que é uma ONG lá ligada à Universidade de Oxford, que junta dados sobre diversas coisas sobre o mundo, né? Faz relatórios, faz, né, coisas bem interessantes. E aí esse relatório que foi ontem, né? Hoje é dia 12 de abril, fala sobre mortalidade, né? Vendo o histórico da mortalidade no passado para entender, né, onde é que a gente está. Como a gente falou sobre uma coisa parecida sobre essa, uma vez que a gente se encontrou, enfim, resolvi fazer esse vídeo. É sempre aquela questão, né, de como é que a gente está, se a gente está melhorando, a gente, né, humanidade, está melhorando, está piorando, etc. E aí é muito difícil, né, você fazer essas comparações em torno de séculos, porque você comparar a coisa como qual era a renda média, né? Mas a renda, o dinheiro, né, ela depende, sei lá, R$ 10 no Brasil é diferente de R$ 10 na Inglaterra, que é diferente de R$ 10 nos Estados Unidos, então tem muitas complexidades de fazer essas comparações, ainda mais quando você pensa em séculos, né? Em sociedades que não tinham nem dinheiro, enfim. Aí, uma das métricas que eu vejo que o pessoal usa mais frequentemente para tentar analisar o progresso humano é mortalidade, né? Em específico, mortalidade infantil. É, então, vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Aí, nesse artigo ele vai mostrando esse tipo de dados, né, de mortalidade, e ele é bem completo, né? Ele começa aqui tentando entender, tipo, primeiro, como é que a gente consegue ter essa informação, né? Como é que a gente sabe qual é a taxa de mortalidade 300 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, né? E aí ele vai falando aqui, ó, por exemplo, fala da Suécia, que é um país que tem, é, segundo ele, bons dados demográficos, né, históricos. Foi o primeiro país para fazer tipo um IBGE da vida, né? Esse Tabelwerket, em 1749. E aqui ele já mostra aqui, né, os dados de mortalidade entre 1750 e 1780, e encontra que 40% das crianças morreram antes dos 15 anos. Tá? Isso daqui, 1750, 1780, é começo da Revolução Industrial, né? Eu acho. Não sei se é 1700, 1800, mas por aí. E aí, tá, isso na Suécia, né? 40% das crianças morreram antes dos 15 anos. Beleza. Aí vamos lá. Bavária, né? Que é a atual Alemanha. E França, mais ou menos no mesmo período, cerca de 45% das crianças morreram antes de chegar aos 15 anos. Fala, naquela época, um casal médio tinha entre 5, 6, até 7 filhos. Né? Então, se uma pessoa tem, na média, 5, 7 filhos, e na média 45% das crianças não sobrevivem até os 15 anos, então isso significa que, né, a maioria dos pais e mães tiveram que enterrar diversas da sua prole, né, das suas crianças. E aí, vamos ver, será que isso era incomum? Será que era uma questão da Europa, né? Então ele vai comparar aqui com outros lugares. E aí ele compara aqui com o Peru. Eu nem conhecia esse pessoal, é paleodemográficos, enfim. Demografia com paleontologia, né? E ele consegue estimar a mortalidade de crianças que nasceram 2000 anos atrás. Isso daqui eles estimam baseados no esqueletos, né? Em cemitérios, esse tipo de coisa. E aí, segundo ele, chegaram a uns dados parecidos, né? Quase metade das crianças morrem antes da puberdade, né? Antes dos 15 anos. Encontra também na ilha de Espanhola, na Majorca, que
Isso foi o quê? Entre 400 e 200 a.C. Então, uns 2.000, 2.500 anos atrás. Parecido também, 45% morreu. E aí vai outras regiões aqui, Roma Antiga, entre 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo, metade das crianças morreram. Japão, entre 1300 e 1400, 48% das crianças morreram. Peru, entre 600 e 1100 depois de Cristo, 53% morreram. Egito Romano, em torno do ano zero, né? 57% das crianças morreram. Além disso, eles analisaram dados de sociedades, né, caçadores e coletores. Cerca de 17 sociedades diferentes, incluindo sociedades atuais, né, que ainda estão vivendo hoje em dia. E aí, na média, 49% das crianças não chegavam aos 15 anos. E então a gente sempre vê aqui, né, mais ou menos nesse percentual, né, de 50% não chegando aos 15 anos. O que eles acham, né, impressionante aqui, que ele está falando, é o quão similar essas estimativas são entre povos em lugares bem distantes, né? A gente está falando de Peru, Japão, Egito, Roma, Suécia, em tempos bem distintos também, né? Falando de 2.000 anos atrás até 1.500, 1.700, que a gente viu na Suécia. E conclui que não importa onde uma criança nascia, cerca de metade delas não chegava aos 15 anos. E aí, colocando isso num gráfico, a gente vê aqui, são 21 sociedades históricas, né? Aqui México, Egito, Peru, México de novo, Japão, Suécia, em vários lugares, em vários períodos diferentes, né? 1300, 1400, 600, 1100, 300 a 550. Ainda botou a média dessas sociedades de caçadores-coletores, né? 17 sociedades de caçadores-coletores. Então, fazendo a média de tudo aqui, eles chegaram a esse 48%. Isso daqui vai entre 300 a.C. até... aqui já está o quê? Já está em 1700. E aqui a gente vê, ó, que aqui em 1700, 1800 a gente começa a ter dados mais dados, e vê essa queda aqui, ó, de, sei lá, 1700, 1800 a gente está nos 48% ainda. E aí em 1950 isso cai para 27%. Então a queda caiu quase pela metade. E aí hoje em dia, 2020, tá no global, né, tá 4,3%. E ele separa aqui, Somália hoje ela tem a maior mortalidade, em 14%. E países como Islândia, Finlândia, Noruega, Japão, Eslovênia tem a menor mortalidade, em 0,3%. Então a gente sai de uma média de 48%, o Japão mesmo aqui, 1.300, 1.400, estava 48%, para uma média de 4,3%. Então são 10 vezes menos, né? 10 vezes menor, isso média global, mas se você pegar os países com menor mortalidade, está 0,3%. Não sei nem... acho que é 100 vezes menos aqui, enfim, estou fazendo de cabeça aqui, né? Mas 100 vezes menos em um período de 1700, mais ou menos, para 2020, né? Ou seja, são o quê? 200 anos? 200 e poucos anos. Isso, da nossa história inteira, a gente teve nessa média, e agora teve essa queda gigante aqui nesses últimos 200 anos. Uma outra... Ele vai falando, né? Tipo, todo mundo, né? As sociedades humanas no mundo inteiro falharam, né, para fazer progresso nesse quesito. Muito importante, né? E aí ele ainda vai pensando, né? Tipo, será que é mesmo, né? Esses dados estão mesmo certos? Tipo, essa mortalidade tão grande assim? E aí uma outra forma de ver isso é olhar o crescimento populacional, né? Que ele fala,
Pô, né, historicamente, tipo, a gente tinha o quê? 5, 6, 7 filhos por mulher, né? E aí, mesmo que a gente tinha essa taxa de natalidade extremamente alta, a população humana ela ficou relativamente estável por muito tempo. Montando esse outro gráfico aqui, olha só. Isso daqui a gente está desde esse gráfico vai de 10.000 antes de Cristo. Isso daqui é a invenção, mais ou menos em torno da invenção da agricultura, até hoje em dia, né, 2022. Você vê aqui que começa 10.000 antes de Cristo. Então aqui a gente tem, passou 2.000 anos, passou mais 2.000 anos, passou mais 2.000 anos, mais 2.000 anos. Ele fala que o aumento de populacional médio entre 10.000 a.C. e 1.700 depois de Cristo, ou seja, um período de o que 11.700 anos, era em torno de 0,04% por ano. E aí como pode, né? A gente tem os dados que mostram que tinha uma taxa de natalidade muito alta, mas a população ficava estável. A única alternativa para explicar isso é que um grande percentual das crianças que nasciam morriam antes que elas poderiam se reproduzir elas próprias. Né? Para comparação, assim, uma taxa de natalidade de 4 por mulher quer dizer que, em média, a população vai dobrar a cada geração. Né? Mas, como a gente vê aqui, isso não acontece. Mas isso começa a acontecer aqui, olha isso daqui, cara. Isso daqui a gente tinha 600 milhões de pessoas em 1700. A gente passou de 600 para 1 bilhão e 650 em 1900, ou seja, mais ou menos 1 bilhão de pessoas a mais em 200 anos. E a gente saiu de 1900 para 1999, ou seja, mais 100 anos, a gente saiu de 1,6 para 6 bilhões. Vê essa aceleração aqui, a gente sai de triplicando em 200 anos aqui, melhor, vamos dizer aqui, aumentando 60% em 100 anos, aqui de 1800 para 1900, para aumentar 6 vezes nos 100 anos seguintes. E mesmo aqui a gente sai de 1999, 6 bilhões, para 2022, quase a gente bateu 8 bilhões de pessoas. Ou seja, são 2 bilhões de pessoas a mais em 22 anos. 2 bilhões de pessoas a mais em 22 anos. A gente chegou a ter 2 bilhões de pessoas no planeta em 1928. Os Homo sapiens tem 200 mil anos de história. Então a gente levou 200 mil anos para chegar a 2 bilhões de pessoas. E aqui a gente levou 22 anos para chegar em mais 2 bilhões de pessoas. Então esse crescimento absurdo aqui é mais um indicativo que realmente a taxa de mortalidade caiu muito, né? Porque a gente não está transando mais agora, né? A gente está transando menos, assim, está tendo menos filho. E aí aqui a gente só queria ver aqui, olhar um pouquinho mais próximo, né? Aqui tem um mapa, a gente consegue ver a taxa de mortalidade em 2020, mortalidade o percentual de crianças que morrem antes de chegar aos 15 anos. No Brasil, hoje, já tem 1,71%. Lembra, a média era quase 50%. Historicamente, a gente está para 1,71% de mortalidade agora em 2020 no Brasil. Os países que têm uma pior taxa, né? Somália aqui está 13,7%. Um absurdo isso está acontecendo, né? Mas botando em perspectiva, né? É uma diminuição gigante. Se a gente colocar isso num gráfico, olhando aqui o Brasil, Brasil 1975. 1975, acredito que todas as nossas mães e pais já estavam, né, já tinham nascido, talvez estariam na sua adolescência aí. 1975, no Brasil, a taxa de mortalidade infantil era 12,48%. Isso significa mais ou menos que 1 em cada 8 pessoas nascidas no Brasil naquela época não chegava aos 15 anos.
se você, né, eu tenho exemplos na minha família, tenho certeza, espero que não, né, mas é bem provável que vocês tenham exemplos disso na família de vocês também, e se conversar com os pais de vocês, principalmente com os avós de vocês, vocês vão, né, dá pra ter essa noção. Tipo, meu avô, o pai dele, né, meu bisavô, teve 3 esposas. Por quê? Não, porque as mulheres morriam, né, morriam no parto. Isso daí é outra coisa, né, isso não é nem mortalidade infantil, mas, enfim, para ver outro mundo que a gente vivia. E esse avanço que a gente teve, né, é uma coisa que eu nunca vi em jornal nenhum, em coisa nenhuma. E é uma coisa absurda, assim, uma coisa que a gente deveria comemorar ridiculamente, né? Porque, né? Imagina. Mas também tem uma questão, né? Do tipo, as coisas podem, ao mesmo tempo, estarem ruins e terem melhorado bastante. O que eu estou falando aqui, o que eu estou mostrando aqui por esses dados, é que as coisas melhoraram ridiculamente. Isso não quer dizer que elas estão boas ou que elas estão tão boas quanto elas poderiam estar, né? Mesmo aqui no Brasil que a gente está olhando, 2022, 1,71%, isso quer dizer o que? Mais ou menos a cada 100 crianças, 2 não chegam aos 15 anos de idade. E cada morte é uma tragédia, né? A gente quer chegar a esse valor a 0, ou ao mínimo possível, né? Que a gente consiga chegar no nível Islândia, aí, chegar no nível Japão. Mas da onde a gente estava para onde a gente está é um absurdo, né? Então, eu vi essa imagem aqui dessa mulher, ela trabalha nessa World in Data. Ela fala, todas essas três afirmações são verdade ao mesmo tempo. Globalmente, 4,3% de todas as crianças morrem antes de chegar aos 15 anos de idade. Isso significa que 5,9 milhões de crianças morrem todos os anos. O mundo está péssimo, né? Tá horrível. No passado, cerca de 50% de crianças morriam. Hoje, cerca de 4,3% de crianças morreram. O mundo está muito melhor. A média global é 4,3% de crianças morrem. Na União Europeia, esse valor é 0,45%, ou seja, quase 10 vezes menor. Então, o mundo pode ser muito melhor do que a gente está. Essas 3 afirmações podem estar corretas ao mesmo tempo. O mundo é terrível, né? Quase 6 milhões de crianças morrendo todo ano, por causas, muitas delas, solucionáveis. O mundo está terrível. O mundo está muito melhor do que estava nesse critério. Mas o mundo pode ficar muito melhor ainda. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá. Um abraço.